Shalom, queridos, eu me chamo David Ben Pinhas e agora nós vamos continuar o assunto sobre a guarda do Shabat. Temos o objetivo aqui de tratar exatamente sobre os preparativos para o Shabat, dicas, conselhos dos nossos sábios para que você guarde o Shabat da melhor forma possível. Inclusive, vamos aprender mandamentos relacionados com os preparativos para o Shabat. Tá vendo a diferença, né? Existe a mitzvah, o mandamento do Shabat, do dia, de você descansar e santificar o dia, e existe mandamento relacionado com preparativo para o Shabat. Vamos lá, passo a passo. Nós estamos aqui trabalhando a perspectiva do Rabi Isaac Dishi, que vai nos ensinar da seguinte forma. Um dos detalhes mais importantes da véspera do Shabat é concluir todos os preparativos para o Shabat a tempo para não transgredi-lo. Ou seja, antes da entrada do Shabat, você precisa estar com tudo pronto. E ele diz, existe uma mitzvah, um mandamento que se chama Sofet Shabat. Sofet Shabat, antecipar a entrada do Shabat, né? Exatamente esse mandamento é muito interessante. Eu vou explicar para você como você deve cumpri-lo. Antecipar a entrada do Shabat é, na verdade, você preparar tudo, né? Comida, a sua casa estar pronta, tudo estar pronto, cessar as atividades proibidas no Shabat. Só que esse antecipar é você parar tudo antes do pôr do sol. O pôr do sol é o horário limite onde sai o sexto dia e entra o sétimo dia, né? O pôr do sol de sexta-feira. Então, antes do pôr do sol, os nossos Hachamim, os nossos sábios, vão nos ensinar que você deve deixar tudo pronto antes desse horário. Alguns vão dizer 5 minutos, outros vão dizer 18 minutos, outros vão dizer 20 minutos antes desse horário. Esse é o mandamento do Sofet Shabat, antecipar o Shabat. E veja aqui o que ele diz. Portanto, até o máximo de 5 minutos antes do pôr do sol de sexta-feira, homens e mulheres precisam cessar totalmente qualquer atividade proibida no Shabat. Ainda há quem sustente ser necessário antecipar a entrada do Shabat 20 minutos antes do pôr do sol. É correto procurar seguir sempre esta opinião. Então ele diz 5 minutos, mas existem rabinos que vão legislar que é 20 minutos antes do pôr do sol, né? Isso vai de acordo com o costume da sua comunidade, a orientação do seu Rav, do seu rabino, né? Mas não pode deixar para cessar toda a atividade exatamente no pôr do sol. Existe a mitzvah de você antecipar a entrada. E ele diz, na véspera de Shabat, devemos tomar cuidado de calcular o tempo necessário para chegar em casa, considerando que no caminho podem acontecer imprevistos, tais como engarrafamentos ou problemas técnicos. Muitas vezes nos iludimos pensando que há tempo suficiente até começar o Shabat. É exatamente assim. O conselho é nunca, faça o máximo possível para não marcar compromissos na sexta-feira. Por quê? Porque você, quando marca compromissos, você se baseia em que nada vai acontecer e o seu dia vai acontecer de forma cronológica perfeita. Mas nós sabemos que existem os imprevistos da vida. Então, o primeiro conselho é não marque encontros, não marque compromissos na sexta-feira. Segundo conselho, né? Antecipe as preparações de tudo. Por exemplo, ele mencionou aqui sobre engarrafamentos. Se você é dono do seu negócio, se você tem esse domínio sobre o seu negócio e pode fechar a sua loja um pouco mais cedo, finalizar o seu trabalho um pouco mais cedo, faça isso. Conte sempre com engarrafamentos,
sempre com imprevistos, sempre tenha em mente tudo o que pode acontecer para você chegar até a sua casa e iniciar ali a sua antecipação do Shabat. Então se programe dentro disso. E vou repetir mais uma vez, não marque compromissos na sexta-feira, porque você pode ouvir muitos testemunhos de que o dia, ele parece que o horário aperta, né? E tudo começa a ir muito rápido. Então veja, na sexta-feira os comerciantes e industriais devem fechar seus estabelecimentos com mais antecedência e há tempo de poderem chegar em casa e terminar os preparativos para Shabat antes do seu início. Então, se você tem essa possibilidade, se você é dono do seu negócio, se você é dono da sua loja, você deve procurar realizar dessa forma, né? É mitzvah, é mandamento tomar banho na véspera de Shabat, e ensina aqui o Rabi Yitzhak diz, né? Mesmo nos dias de muito calor. O que ele está querendo dizer, né? Ele está dizendo que antes da entrada do Shabat, você precisa se higienizar, se preparar, né? Você não pode entrar em Shabat, você acabou de chegar do trabalho, está com a roupa de trabalho, né? Você está vindo da correria do dia a dia, e você quer entrar no Shabat com aquela roupa, né? Daquele jeito, daquela forma. Você deve imaginar que você está recepcionando a rainha, né? Nós chamamos Shabat de Boikalá, a rainha, né? Shabat Malketá, perdão. Shabat é a rainha. Então, vejam aqui, né? Se você vai encontrar a rainha, você não vai se vestir de qualquer forma, você não vai fazer todos os preparativos necessários. Então, você precisa se higienizar, estar pronto para esse encontro. E ele diz: muitos têm o bom hábito de mergulhar no mikver nas sextas-feiras. Então, existe um costume de alguns que é realizar o mikver, né? Que é esse banho ritual que traz purificação na alma. Existem alguns que têm esse costume de fazer isso toda sexta-feira antes do Shabat, né? Um costume muito bom. E ele diz sobre ainda se preparar de forma higiênica, né? Cortar os cabelos, cortar as unhas, né? Preparar higienicamente para receber o Shabat. Isso estou dizendo antes da entrada do pôr do sol. E ele diz: no inverno, quando os dias são mais curtos, por exemplo, esse vídeo está sendo gravado em um período em que os dias são mais curtos, deve-se ter um cuidado especial em banhar-se a tempo do início do Shabat. Então, ele diz: se o indivíduo tem dúvidas se o tempo será suficiente para isso, é preferível, né, ele não transgredir, ou seja, tem todos os preparativos ali, tem tudo. E ele está em dúvida se vai conseguir, o horário está apertado, vai acontecer de ele estar se preparando e exatamente essa preparação vai transgredir o Shabat. É preferível que ele não termine essa preparação e guarde o Shabat, né? Ele diz: nossos sábios recomendaram que nos alimentássemos no Shabat com carne, vinho e doces, cada qual de acordo com suas posses e condições financeiras. É correto que a refeição de Shabat contenha pelo menos, ele diz, 2 ovos cozidos, e também é correto comer peixe nas 3 refeições de Shabat, a menos que a pessoa não goste de peixe. O que é isso, né? São costumes da nossa tradição judaica. Ou seja, o objetivo aqui se você consegue fazer dessa forma e é agradável ao seu paladar, ao paladar da sua família, Baruch Hashem. Mas se você não tem esse paladar, ou se você não consegue fazer dessa forma, você vai procurar fazer o melhor que você pode apresentar. O que é o melhor? Ou seja, eu vou preparar a melhor comida, diferente das comidas da semana. Por exemplo,
Durante a semana, né, a gente não costuma fazer sobremesa direto, mas no Shabat sempre vai ter uma sobremesa, sempre algo diferente, né? Então, esse é o objetivo. A refeição de Shabat, as refeições de Shabat, devem ser refeições diferentes das que são realizadas durante a semana. Tudo de acordo com a sua vida financeira, de acordo com o que você consegue realizar, né? E é o que ele falou, de acordo com o seu paladar também. Então, tornar o dia de Shabat agradável e diferente de todos os outros dias. E ele diz: é necessário ter roupas especiais para o Shabat. Nossos sábios derivaram essa exigência do termo em Yeshayahu, capítulo 58, versículo 13. Lá em Yeshayahu, em Isaías, capítulo 58, versículo 13, existe um termo chamado Vehi Badto e honrá-lo-ás. Seria esse o termo. Então, ele está dizendo assim: deduz esse termo que está no capítulo 58, versículo 13, honrá-lo-ás, o Shabat, deduz que as roupas de Shabat não devem ser as mesmas que as usadas durante a semana, né? Ou seja, é o mesmo sentido que nós já estamos trabalhando aqui. Se você vai fazer uma comida diferente, o objetivo é ser um dia diferente, mesmo que você esteja aguardando o Shabat dentro da sua casa, né? Então, você vai colocar uma roupa especial, né? Não vai ser a roupa de todo dia. Você vai se arrumar para receber esse dia, né? E ele diz: também é correto ter um talit gadol, especial de Shabat, também um talit katan. Talit gadol é aquele com que nós nos cobrimos para realizar as orações. E o talit katan é aquele que nós utilizamos por baixo da roupa, né? Que são onde estão os fios do tzitzit, que são os mandamentos para os homens. Diz: deve-se permanecer com as roupas de Shabat até depois da Havdalah e do jantar de Motzei Shabat, né? Denominado de Melave Malká ou Seudat Revit. Então, ou seja, quando nós terminamos o Shabat, existe uma quarta refeição, que é uma refeição que está relacionada com essa cerimônia de saída de Shabat, né? De saída de Shabat. O que ele está ensinando é que você, da mesma forma como você se preparou para entrar no Shabat, você também tem que sair da mesma forma, né? Então você sai do Shabat com uma refeição bonita, né? Com um momento em família ali, todos arrumados, normalmente como vai ser no sábado à noite, depois do pôr do sol de sábado, vai sempre ter um momento em família ali, ou com os amigos, que você vai ter uma refeição especial de saída de Shabat, né? É muito importante ter esses momentos. Esses momentos, vocês precisam prestar atenção nisso. Esses momentos são os momentos que vocês vão estar em família, com seus filhos ou com amigos, que vai promover a união, né? Então, sempre na sexta-feira, no jantar de Kabbalat Shabbat, do recebimento do Shabbat, você vai estar com uma mesa bonita, com uma comida muito bonita, uma sobremesa muito linda, com a sua família, com seus filhos. É o momento que para toda a correria da semana e ali você tem atenção familiar. E da mesma forma, no Motzei Shabbat, na saída do Shabbat, você tem um outro momento familiar, aonde você reúne toda a família, né? Então, são momentos importantíssimos para a saúde familiar. Ele diz: algumas pessoas vestem roupas especiais de Shabat somente no Shabat de manhã. Porém, consta nos livros sagrados que esta atitude não é correta, pois o Shabat tem início na sexta-feira ao entardecer, né? Então, ou seja, você vai receber o Shabat, você precisa ter uma roupa especial para aquele dia. Ele diz que nossos sábios dizem: Kol hashmlin, kol hamashlim, perashiotav, in hatzibur marachin lo
Yamav Ushnotav, todo aquele que completa as porções semanais juntos com o público tem seus dias e anos prolongados. O que é isso, né? É a importância de você estar na sinagoga presencialmente. Porque nós temos uma porção semanal da Torá, onde nós lemos em casa, nós estudamos em casa, né? Mas quando você completa essa leitura no momento da leitura da Torá, na Shacharit de Shabbat, lá na sinagoga, diz os nossos sábios, tem seus dias e anos prolongados, né? Então, é um momento muito especial em comunidade, onde esse mérito, né, essa brachá, essa bênção, vem para todos aqueles que estão presentes na conclusão dessa leitura, né? Baruch Adonai Leolam, amém e amém. Bendito seja o Eterno para todo sempre, amém e amém. Nós ficamos por aqui e nos encontramos no próximo vídeo. Shalom, shalom.